Shabbat Shalom, meus amados, Shabbat Shalom, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que nós vamos examinar a Parashá Emor, que quer dizer fala, nós estaremos examinando o primeiro versículo da Parashá, amém, na porção da Torá, né? O povo da Torá examina, né, a palavra do Deus da Torá. Louvado seja o nome do Eterno. Nós vamos examinar ali, irmãos, em Vaikra, Levítico, capítulo 21, versículo 1, que é o primeiro versículo dessa Parashá. Amém? Vamos aqui, queridos, que diz assim, somente esse versículo e nós vamos examiná-lo. Diz assim a palavra do Eterno. Depois disse o Eterno a Moisés, fala, quer dizer, Emor fala, aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Vamos só examinar esse versículo. Eu quero chamar a atenção com os irmãos para o que o Eterno, nós vemos o que o Eterno está falando aqui para Moisés. Ele diz assim, depois disse o Eterno a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes. Então ele repete duas situações, ele fala e diz. O Eterno ele está colocando duas vezes para Moisés, fala, tá? Não esquece não, fala. Né? Então ele diz assim, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes. Não é comum isso aqui, o Eterno sempre fala aos sacerdotes e não falaria e diz-lhes. Amém? Mas aqui o Eterno, ele falou duas vezes para Moisés, fala mesmo, tá? E por que o Eterno fez assim para Moisés? Nós vimos nessa Parashá, irmãos, que os dois primeiros capítulos dessa Parashá, que é o capítulo 21 e 22, fala de várias regras para os sacerdotes no templo de Jerusalém. Amém? No templo de Jerusalém. Então, não tendo o templo hoje em Jerusalém, e só quem pode obedecer essas regras é um sacerdote da tribo de Levi, da descendência de Arão, e que trabalhe, né, e que efetivamente é o sacerdote que vai estar ali operando, né, servindo no templo na cidade de Jerusalém, lá no Oriente Médio. Em outro lugar do mundo, amém, pode-se cumprir, né, esse capítulo 21 e 22, as maiorias das leis aqui são para os sacerdotes, uma ou outra que são para o povo, mas a maioria é para os sacerdotes. Mas aqui esse primeiro versículo tem um detalhe muito interessante, meus irmãos, amém? O Eterno está falando para os sacerdotes, nós vimos que as leis dos sacerdotes, nós lemos, são mais restritas do que para o restante do povo de Israel, né? São mais restritas. Por exemplo, um sacerdote comum, ele só poderia ir no enterro, né, dos 7 parentes, né, que é o pai, a mãe, né, o irmão, a irmã, o filho ou a filha, né? Então ele só poderia ir, né, no enterro dessas pessoas, né? Aleluia. E o sumo sacerdote, né, nem por essas pessoas ele poderia ir no enterro. Quer dizer, já é uma restrição maior. E o restante do povo de Israel pode ir tranquilamente. Amém? E no caso de alguém se contaminar com morto, ou seja, de se chegar ao morto, na tarde, né, ao cair da tarde, se a pessoa ficar impuro, ele depois ficará puro, depois do pôr do sol, né? A gente até leu isso aqui nessa Parashá. Amém? Mas o que acontece, queridos? Outra coisa, né, a parte de casamento, os sacerdotes, né, eles podem casar, né, que nós vimos, eles podem casar com uma viúva de sacerdote ou com uma solteira, né? Já o sumo sacerdote só com solteira, né? Então você viu aqui, né, que muda, né, que é uma virgem, né, como aqui fala uma virgem no sentido, né, de virgem. Então, queridos, aqui então você observa que existe uma... Por que o Eterno fala então duas vezes essas regras para os sacerdotes, né? Ele diz assim,
fala e dize-lhes. Porque as regras para os sacerdotes é remar contra a maré. Ou seja, todo o povo, né, o do povo, enquanto um sumo sacerdote só podia casar com solteira, os sacerdotes podiam casar com solteira ou viúva de sacerdote, o povo podia casar com solteiro ou viúva. Amém? E isso poderia. Mas o que acontece? Mas então os sacerdotes, sumos sacerdotes, são mais restritos, né? Porque eles servem perante o Eterno. Então, queridos, você observa, mas o povo não tinha esse problema, seguia a Torá, estava tranquilo, estava fazendo a vontade do Eterno. Amém? O Eterno botou essas restrições somente para os sacerdotes no templo de Jerusalém, tá, queridos? Não é mais ninguém. Só pode ter essas restrições quem for sumo sacerdote ou sacerdote no templo. Como hoje não existe o templo, hoje não tem, né, sacerdote funcionando no templo, lá em Jerusalém. Mas essas regras aí são para nos mostrar que as regras do sacerdote eles têm que ir contra a maré. Amém? Ou seja, o povo todo, o Eterno diz, você pode ir no funeral de um sábio, de um homem de Deus, né? Você pode ir sem problema. Já o sumo sacerdote não pode, né? Já o sacerdote só pode ir no do pai, da mãe, do irmão, do filho, da filha, enfim. Então, meus irmãos, são coisas assim, restrições, para nós entendermos, irmãos, que o Eterno, desde o início, ele diz o seguinte, olha, tem que andar contra a maré. O povo de Israel tinha muitas, nesse caso aí, ele tinha liberdade de ir num funeral, tem liberdade de casar com uma mulher viúva, independente de ser de sacerdote, tem liberdade de casar com uma mulher solteira, amém? Essa era a liberdade. Já os outros tinham mais restrições. Mas, quando ele vai para uma terra, como a terra de Canaã, onde era o paganismo imperando, todo mundo teve que remar contra a maré. Amém? Ou seja, todo mundo teve que remar contra a força do paganismo. E é por isso que o Eterno fala ali duas vezes. No hebraico, meus irmãos, essa palavra ali de 21 de Levítico, diz assim, Vaiomer Adonai el Moshe Emor, né? El HaKohanim Benei Aaron Ve'amaret. Essa palavra Ve'amareta e Emor tem o mesmo radical, é o Aleph, Men e Resh. Por isso que o Eterno diz, fala e diz-lhes. Por que o Eterno está mandando? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, diz bem que quando eu falo, eu quero que você fale, Moisés, é porque eles têm que cumprir isso aí. Eu escolhi eles, separei eles. E nós vemos, queridos, que na própria Paraxá, agora nos escritos nazarenos, Yeshua, ele também repete duas vezes o mesmo mandamento em Lucas 6. Amém? Nós vamos ver que Yeshua, ele está falando agora para todos nós, tá, irmãos? Agora não é só os sacerdotes, não. Ali os sacerdotes, foi só o Eterno dizendo, ó, fala duas vezes. Por quê? Por que o Eterno falou, fala duas vezes? Porque, olha, eu quero que eles sejam diferentes. Nós somos diferentes. Então, Yeshua, ele bota aqui em Lucas 6, um mandamento falado duas vezes no mesmo capítulo de Lucas que nós estamos lendo nessa paraxá. Amém? Então, em Lucas, capítulo 6, amém? Aleluia, verso 27, Yeshua diz assim, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Então, ele fala isso no versículo 27 de Lucas 6. Versículo 27, aí você vai no versículo 35, que Yeshua diz de novo, amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então ele fala para amar os inimigos, no versículo 27, no versículo 35. O que Yeshua está querendo dizer para você, para mim, para todos nós? Isso não é inegociável. Cada um que quer entrar na porta estreita tem que amar o seu inimigo, tem que orar por ele, tem que orar ao Eterno a favor dele. E Yeshua fala duas vezes. Ele diz, olha, é porque o reino lá em cima é assim.
para ser salvo, para ser abençoado, né? É mandamento. E ele não fala só no versículo 27, ele fala no verso 35 também. No versículo 27 ele diz: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E depois no versículo 35 ele vai dizer novamente para amar os inimigos, ó. Ele diz no verso 35, amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e prestai sem nada esperardes. Então, irmãos, Yeshua fala 2 vezes, irmãos, amém? Ele fala exatamente aqui 2 vezes sobre esse ponto importante para cada um de nós, amém? Aqui nós vamos ver também no livro de Ezequiel, que está nessa paraxá, tudo está nessa paraxá. Agora nós vamos falar da Haftará dessa paraxá, que é Ezequiel 44, no verso 23. Amém? E também é para mim, para você, para todos nós, que o Eterno diz assim: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e puro. Então ele está como se fosse repetindo o mesmo mandamento. O que nós que somos o povo do Eterno temos que aprender? A separar o santo do profano. Nós não podemos estar junto do profano. Nós não podemos estar junto do impuro. Aleluia. Você está entendendo que é ficar junto? É fazer as mesmas práticas. É isso. Né? Você não vai você não vai sair do mundo que você está. Você não vai frequentar os mesmos lugares. Isso não. Você vai frequentar os lugares honestos para o Eterno. Amém? Aprovados pelo Eterno. Você vai estar falando as coisas do Eterno. Você não vai estar em roda de escarnecedores e outras coisas tais. Então o Eterno está dizendo aqui também na Haftará dessa paraxá, que nós que somos povo e estamos aprendendo, nós temos que separar o santo do profano, distinguir entre o santo e o profano e discernir entre o impuro e o puro. Aleluia. Amém? Porque aquele que não faz essa diferença, também naquele dia, meu amado, não entra. Amém? Por causa que o Eterno separou para si um povo santo, puro e zeloso de boas obras, como diz lá numa das cartas de Paulo. Amém? Então tem que ser puro e santo. Amém? É isso aí. Amém? Está aqui na palavra do Eterno. Vamos agora, irmãos, aleluia, ver aqui em 1 João, amém? Aleluia. Oh, aleluia. Aqui você tem, irmãos, antes de 1 João, eu vou mostrar esse texto aqui que eu acabei de falar. Está em Tito 2, né? Está em Tito 2:15. A gente está aqui, vamos aqui em Tito. Carta de Paulo a Tito, amém? Capítulo 2, amém? Deixa eu ver aqui no versículo 15, meus irmãos. Está aqui, ó. Aqui no verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar, ser puro, amém, para ser um povo seu especial, zeloso de boas obras, amém. Então isso tudo aqui também está na carta de Paulo. Vamos agora vir em 1 João capítulo 2, quando João repete 2 vezes uma coisa, como quem diz assim, é para cumprir, amém. Você viu lá, o Eterno mandou Moisés falar 2 vezes, né? Fala e diz-lhes, ou seja, vai lá, insiste com eles, tem que ser diferente, vocês têm que ser diferente do mundo. E Yeshua fala 2 vezes, amai vossos inimigos, ou seja, vocês têm que ser diferente do mundo, você tem que amar os seus inimigos. Né, irmãos? Olha que bênção, né? Você obedecendo essa palavra, daqui a pouco você é leão lá na glória. Amém? Vai ser leão, um dos leõezinhos que estarão junto com o leão da tribo de Judá. Aqui tem que ser cordeirinho, tem que amar o inimigo, meu amado. Eu, você, todo mundo, porque o Eterno é que está mandando. E Yeshua que está mandando, ele não está pedindo, ele está dizendo, amai a vossos inimigos, ele não está pedindo favor, ele está dizendo o seguinte, você tem que amar o seu inimigo, louvado seja Deus, amém? Discernir entre o santo e o profano, lá no livro de Ezequiel, na Haftará, e aqui 1 João 2, amém? João diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, então ele fala do amor ao mundo 2 vezes, não ameis o mundo, e se alguém ama o mundo, tá? Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele diz, não ame o mundo. Né? Depois ele explica, né, que o mundo você tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, porque essas coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre, meu amado. Amém? Então você tem que não amar o mundo, você tem que amar as coisas do Eterno. Porque o mundo, né, irmãos, não são as coisas boas que o Eterno nos fez, né, como você, né, as árvores, né, coisas abençoadas, né, que o Eterno nos deu, né, os frutos, né, as flores, coisas bonitas que o Eterno nos deu, não é verdade? Agora, o mundo aqui que ele está falando, ele explica, é a concupiscência da carne, né, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Amém? Isso aí não é do Pai, mas do mundo. É isso aqui que ele está falando. Amém? E para concluir, meus irmãos, nós vamos aqui em Tiago, capítulo 2, ele fala 2 vezes também, no mesmo capítulo, isso não são só exemplos, tá, queridos? Por que as 2 vezes? As 2 vezes quer dizer, isso é inegociável para o reino de Deus, queridos. Então, amar os inimigos é inegociável. Não amar o mundo, ou seja, não praticar com concupiscência da carne, nem com concupiscência dos olhos, nem soberba da vida, isso é negociável também. E Tiago 2, no capítulo 2, ele diz aqui, no verso 1, ele diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Né? Ou seja, a pessoa dá mais valor a um do que a outro. Não, eu acho esse irmãozinho aqui, eu fui com ele, mas não fui com aquele. Isso aí é acepção. Isso aqui, o Tiago está dizendo, ó, não tem essa fé no Eterno, em Yeshua, em acepção. Ele fala isso no verso 1, capítulo 2, verso 1, mas ele vai voltar a falar disso, meus irmãos. Amém? Aleluia. No versículo 9, ele diz assim, mas se fazeis acepção de pessoas, ou seja, se você gosta mais de A, menos de B, é amigo de A e briga com B, cometeis pecado e sois redarguidos pela Torá como transgressores. Ô, papai. Aqui está dizendo, irmão, no livro de Tiago, Novo Testamento. Amém? Capítulo 2, verso 1, verso 9, dizendo que não pode fazer exceção de pessoas. Tem que fazer que nem Yeshua, tratar todo mundo bem, meus irmãos. E sempre tratando, né, respeitosamente. Louvado seja Deus, mansamente, com mansidão. Louvado seja Deus, não concordando com o pecado. Louvado seja Deus. Tem pecado, se afasta. Louvado seja Deus. Mas não cria contenda. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Então, a acepção de pessoas também é inegociável, meu amado. Você não pode ter acepção de pessoas. Tem que tratar bem o teu inimigo, tem que amar o inimigo e o amigo. Se você fazer acepção de pessoas, já não cumpriu aquela de amar o inimigo. Você já trata uma pessoa como inimigo asperamente, já ficou, né, meus irmãos? Aí já ficou numa situação difícil para o reino de Deus. Amém? Então, queridos, essa é a Parashá Emor, primeiro comentário, amém, hoje, desse Shabat, nessa noite de Shabat, nós estamos examinando o versículo 1 de Levítico 21, que o Eterno fala 2 vezes, amém, porque os sacerdotes teriam muitas restrições, eles seriam diferentes dos outros, assim como nós temos que ser diferentes do mundo, amém? Claro que aquelas regras de Levítico 21 e Levítico 22 são, a grande maioria, somente para os sacerdotes no Templo de Jerusalém, mas essas que Yeshua falou, que está no Ezequiel, que está em 1 João, que está em Tiago, que está em Tito, essas regras são para nós. Amém? Que o Espírito Santo continue falando no coração dos irmãos. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.